Lidar com fracasso, lidar com as limitações de outras pessoas e com as minhas próprias, lidar com as adversidades que a vida nos impõe. É preciso ter uma boa dose de tolerância e de paciência. Você já deve ter percebido que não existe ninguém no mundo que consiga ter todas as coisas sob total controle. Coisas que queremos não acontecem. Coisas que não queremos acontecem por vezes. O segredo é nos desapegar de querer controlar tudo e ter tolerância e paciência para ir acertando e errando até chegarmos onde queremos, seguindo sempre em frente. Como eu bem gosto de falar, sem pressa e sem pausa. Então, qual é mesmo o nosso tema de hoje? Isso mesmo, tolerância. Tolerância é o tema do programa de hoje. E também a 15ª Lei do Triunfo, segundo o escritor Napoleão Hill, em seu maravilhoso livro A Lei do Triunfo. Meu nome é Dinair Martins, sou coach de vida consciente. Está começando mais um programa Vida Consciente aqui na Rádio Comunitária Dunas de Itaúnas, pelas ondas da 87,9 FM, todas as quartas-feiras às 10 horas e com reapresentação aos domingos, também às 10 horas. Você que sempre tem me acompanhado, sabe que eu utilizo um texto, uma fábula, uma história qualquer, bem escolhida, como recurso para melhor assimilação do nosso conteúdo. E a de hoje, a que eu escolhi com muito cuidado, amor, carinho e atenção para você, é a história do tigre, o pavão e o rato, ok? Vamos lá. Conta-se que na famosa Arca de Noé, em meio ao dilúvio que quase destruiu a vida na Terra, animais muito diferentes tiveram que conviver em caráter especial. E pela emergência da situação em si, que ameaçava a permanência de todas as espécies. Animais que jamais travariam contato entre si na vida real, por um curto espaço de tempo, iniciaram um tipo de, entre aspas, conhecimento e relação. Assim ocorreu com o grupo localizado bem na popa da arca, e que era constituído por um casal de tigres, um casal de pavões e um casal de ratos. O tigre, durante todo o percurso da arca pelas tenebrosas águas do dilúvio, permanecia em total silêncio, apenas observando a tudo e a todos, tentando conter seus instintos predadores. Na verdade, este comportamento de observador não lhe era de todo estranho, visto que muito o utilizava nas savanas onde já vivera e onde costumava permanecer à espreita, protegendo sua prole em seu território e garantindo assim a sobrevivência de sua espécie. Apesar de solitário, o tigre tinha gravado em seu DNA a tendência irreparável de ser protetor dos indefesos, o que lhe fez receber uma justa homenagem de todos os animais da terra. Pouco antes do dilúvio, recebera uma condecoração como símbolo da luta pela conservação das espécies. Bacana, né? Muito boa essa coisa de
de celebrar, de homenagear e de reconhecer, né, os talentos de cada um. Vamos lá, voltar para a história. Enquanto a chuva caía copiosamente e Noé, nosso bravo defensor da vida terrestre, tentava amarrar as cordas e endireitar o leme, evitando a adernagem da embarcação, na popa outros problemas aconteciam. Os ratos, que originalmente eram apenas um casal, depressa multiplicaram-se de tal sorte que, em um curto espaço de tempo, a comida passou a lhes faltar e passaram a objetivar a comida de outras espécies. O tigre lhes observava com olhar de âmbar e, em determinado momento, não lhe passou desapercebido um curioso fato. Um dos ratos fuçava a comida do pavão, porém aguardava que outro viesse e comesse primeiro. Numa das vezes, a comida estava estragada e o rato que se alimentara primeiro morrera instantaneamente. Os demais deixaram-no morrendo à míngua e sozinho, e partiram para cima da comida de outras aves. O tigre achou este comportamento tão estranho e tão individualista, mas permanecia em total silêncio, só anotando suas impressões em sua caixa de memória felídea. Individualismo? Pensava. Como podem sobreviver os ratos em tanta quantidade se não têm nenhum sentimento de solidariedade com os ratos de sua espécie? Porém, nem bem acabara de assim pensar, percebeu que a barbárie estava ainda por acontecer. Como faltava comida na nau insensata de Noé, os ratos passaram a devorar-se entre si e, para piorar, haviam contaminado com suas fezes e suas pulgas os parcos alimentos de outras aves. E o tigre, ainda em silêncio, trabalhava contra seus instintos, pois desejava, na verdade, devorar toda aquela parafernália roedora e acabar com a peste que rondava a embarcação e ameaçava o grupo. Mas algo lhe dizia que prudência e inteligência eram a herança de seus antepassados, a que ele não poderia jamais relegar. E apesar da intolerância do rato contra seus próprios pares, o tigre, num misto de perplexidade e impotência momentânea, limitava-se apenas a anotar tudo em sua caixa mnemônica através de seus olhos penetrantes. Ocorre que, lá pelo 30º dia da epopeia, um alvoroço acordou de sobressalto a todos da arca e mais uma vez a confusão vinha da popa. Uma ave que possuía um lindo rabo em leque, que colorido exuberante de azul profundo e azul entremeado de amarelo, branco e verde, gritava de modo ensurdecedor. Bem que o tigre já havia percebido aquela ave bela por fora, agitar-se de modo pedante à sua frente, fazendo-lhe caras e bocas e esfregando a cauda aberta em leque em seu focinho para provocar-lhe. O pavão
Este era o nome da ave histérica. Gritava de modo ensurdecedor e seus gritos penetravam a noite, tirando o sono de todos os animais. Aquela ave azul era autoritária e, apesar de belíssima, prosseguia ameaçando com bicadas quem se aproximava do que ela determinara como sendo seu território. Aliás, o pavão achava que, da popa até a proa, tudo lhe pertencia. As parcas comidas dos ratos, a carne dada ao tigre, as comidas de outros bichos, a comida de Noé, a água dos bebedouros e os cantos de descanso e a própria arca em si. Tudo, segundo a ordem de sua autoridade, lhe pertencia. E os ratos corriam assustados, abaixavam a cabeça e se resignavam enquanto ouviam aqueles gritos estridentes. Gritava o pavão, exigindo atenção só para si, e zombava dos diferentes animais, por conta de suas diversas cores, seus tamanhos, por vezes desengonçados, e do modo como se comportavam. Sentia-se o melhor, o mais bem formado, o perfeito, e todos os diferentes lhe causavam repugnância e agressividade. Pensava o rato e sua família mudarem-se para a proa, infectando a água dos animais que lá habitavam, quando subitamente o tigre rugiu tão alto e tão forte que o vento parou de soprar e a chuva deu uma trégua, como que respeitando a autoridade máxima do tigre. No silêncio em que se seguiu ao rugido, onde até Noé parou seu trabalho assustado, o tigre, pela primeira vez, dirigiu sua palavra aos tripulantes da arca. Em um timbre africano, disse-lhes: há um longo caminho a percorrermos juntos até que todo o dilúvio se acabe. Se os ratos continuarem devorando-se e contaminando água e alimentos de todos, e se o pavão continuar em sua empreitada imperialista e individualista, afastando os legítimos representantes de cada espécie, não chegaremos vivos a lugar nenhum. Tolerarei os ratos infectos e canibais e o pavão histérico e territorialista. Farei ouvidos de mercador e vista cega às arbitrariedades, à futilidade do pavão e à peste engendrada em cada rato. Porém, que fique claro que não medirei esforços para defender a todos os animais desta arca que necessitam chegar sãos e salvos ao fim desta jornada, para que o mundo seja um mundo de fato e de direito, com diversidade, com democracia no coexistir das diferenças, com a necessidade vital de solidariedade entre as espécies e a exortação da vida em grupo como um bem mais precioso que Deus nos deu. Uau, que belo discurso, né? E dizendo isso, pegou o pavão pelo pescoço e colocou num puleiro e, empurrando o rato para a sua toca, determinou que cada um ficasse a partir daquele dia em seus devidos lugares, sob pena de que seus instintos predadores não seriam mais contidos e ele devoraria a todos os desordeiros. A chuva principiou a cair e o tigre voltou ao seu lugar. Recostou levemente sua cabeça na leoa e adormeceu. Noé seguiu endireitando o leme da história e os animais
seguiram viagem até que numa manhã de primavera, a inundação terminou e os habitantes da arca desceram finalmente à terra firme, sãos, salvos e em total liberdade. E aqui termina o nosso texto. Esse texto é atribuído a Márcia Tigani e eu o encontrei no site Recanto das Letras. É um belíssimo texto. E esse texto esclarece bem o que é pensar e agir somente em benefício próprio e pensar e agir para beneficiar todo um grupo, levando-o a atingir um propósito único. A tolerância, que é nosso tema de hoje, a meu ver, foi bem representada pelo tigre. Mesmo tendo seus próprios desejos, conseguiu controlá-los em benefício do grupo ao qual ele também pertence. Em nosso dia a dia, por vezes, somos acometidos por intolerâncias religiosas, morais, físicas e tantas outras. Segundo a hereditariedade social em que fomos criados e educados, podemos ser intolerantes com pessoas de outras religiões, outras doutrinas, outras filosofias de vida. Ao impor uma determinada religião, esqueço que todas elas têm um propósito semelhante, que é fazer o bem, amar, respeitar. Diferenciam-se apenas na forma. Quanto à questão da moral, bem, primeiro vamos recuperar o que vem a ser moral, né? Porque pode acontecer de a gente não saber bem o seu conceito. Moral é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Então, moral é comportamento relativo aos costumes de uma determinada sociedade. Então, sermos intolerantes com relação a diversidades morais é, no mínimo, uma demonstração de ignorância. Sim, ignorância de não estarmos atentos às diversas culturas, aos diversos tipos de educação, tipos de tradições, tipos de sociedade. Também pode ser por pertencer a um grupo de determinada constituição física, alto, baixo, magro, gordo, ocidental, oriental. Essas questões podem me trazer, eu posso vir a ter resistência em aceitar uma determinada convivência pacífica com esses diferentes. Então, tolerância pode ser atribuída como um comportamento de pessoas educadas, pessoas respeitosas, pessoas conscientes. No nosso texto de hoje, o tigre demonstrou essa característica, essa virtude. E o contrário é igualmente verdadeiro, ou seja, a intolerância pode ser atribuída a um comportamento de pessoas sem educação e inconsciente. E os personagens que bem representaram a ausência de boa educação foram os ratos e o pavão. Em termos de hereditariedade, tanto a social quanto a física, são cenários onde a tolerância ou a intolerância enquanto comportamento podem ser bem explicados. Porém, em se tratando de intolerância, não pode ser justificados. Assim, se boa parte das pessoas consegue pôr de lado a intolerância e lutar pela própria vida, igualmente podemos fazer o mesmo lutando por um ideal mais elevado, em busca de melhor padrão de moral nos negócios, nas indústrias, nas diversas áreas que compõem nossa vida, não é verdade?
É loucura procurar destruir um ao outro por divergências de dogmas, de credos e outras questões superficiais. Nossa vida nesse planeta Terra é tão breve, tão rápida, né? Quando a gente pensa na eternidade. Então, assim, a cooperação e a tolerância é uma base fundamental para a gente bem conviver e também a gente alcançar os triunfos que queremos alcançar. Que todos possamos viver sem distinção de raça, credo ou cor. Eu desejo que não haja intolerância, que a paz seja a nossa principal bandeira, que a gente seja livre da ignorância, da superstição e das incompreensões mesquinhas que acabam tornando nossa vida um caos de tristeza e sofrimento. Tolerância, paciência, cortesia, elegância e amor acima de tudo sejam nossos principais valores. Sempre. Eu acredito em você, caro ouvinte. Eu acredito em cada um de nós. Vou ficando por aqui e o deixando entregue às suas reflexões sobre seus princípios, sobre seus valores, que vão resultar na valiosa virtude da tolerância. Na próxima semana eu vou falar sobre a 16ª e última lei do triunfo. Gratidão por estar caminhando comigo nesta jornada. Muitíssimo obrigada. Este é o programa Vida Consciente. É muito bom estar com você, aqui na Rádio Comunitária Dunas de Itaúnas, pelas ondas da 87,9 FM. O programa Vida Consciente vai ao ar todas as quartas-feiras às 10 horas, com reapresentação aos domingos também às 10 horas. Você pode ouvir este e os programas anteriores em meu canal no YouTube e também no Spotify, no formato de podcast. Agradeço por se inscrever em meus canais. Meu nome é Dinair Martins, sou coach de vida consciente. Um grande abraço.